O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo a mais um Solo na Escola. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre os efeitos da adubação no crescimento das plantas. Tudo bem, professor Marcelo? Tudo bem. Me conta um pouquinho, então, sobre quais materiais a gente precisa para começar. Bem, primeiro a gente vai precisar de 3 vasos. Pode ser um vaso que aproveita de uma flor, que já não usa mais. Pode ser até garrafas PET cortadas pela metade. O que eu tiver disponível, né? Mas a gente vai precisar de 3 vasos. Também vamos precisar de bastante solo, né? Então esse solo, preferencialmente, deve ser um lugar que a gente nunca tenha adubado, nem adubação mineral, nem adubação orgânica. Também não é bom que fique perto de construções, porque em construções tem cal, cimento, que também podem melhorar a fertilidade do solo. Então algum lugar assim que a gente saiba que nunca tenha sido adubado, nem que esteja perto de construções. Que a gente saiba que o solo assim está numa condição mais natural. Bem, vamos precisar também de um pouco de adubo NPK, né? Então esse tipo de adubo eu consigo achar às vezes em supermercado, ou achar em lojas de produtos agropecuários, ou em floriculturas, eu consigo achar esse adubo mineral. E também um pouco de adubo orgânico, que eu também posso achar em supermercado, floriculturas, ou de repente eu até tenho na escola ou em casa uma composteira, uma vermicompostagem que a gente pode estar utilizando. No nosso caso aqui a gente vai utilizar um vermicomposto, porque a gente tem aqui na exposição didática, a gente tem uma vermicomposteira. Também vou precisar de colher e algumas sementes, né? Pode ser semente de feijão, que é mais fácil encontrar em casa, ou mesmo de milho, de girassol, o que tiver disponível. Legal. E uma bandeja. Então, qual que é o primeiro passo? Bem, no primeiro vaso a gente só vai colocar o solo, então sem aplicar nada nesse solo. Então vamos preencher o vaso com o solo e vai ser nosso primeiro, digamos assim, tratamento que nós vamos ter. Então vai ser o vaso com solo somente e a gente vai colocar depois também numa etiqueta dele dizendo que é vaso sem adubação. No segundo, o que a gente vai colocar? A gente vai adicionar o adubo mineral. Então em cima da bandeja nós vamos colocar o solo e misturar um pouco de adubo mineral. Não pode ser demais, porque você pode causar problemas eventualmente de salinidade para as plantas. Então vou espalhar um pouco o adubo mineral, não pode ser muito, e depois vou misturar ele bem no solo para que ele não fique muito concentrado, que poderia matar as sementes que estão germinando. E vamos preencher então esse vaso com o solo misturado com adubo mineral. E no terceiro vaso nós vamos colocar então o adubo orgânico. O adubo orgânico pode ser colocado já em maior quantidade, ele normalmente não tem tanto problema de eu causar problemas de salinidade para a planta, ele é menos concentrado. Então o adubo orgânico a gente vai colocar numa quantidade maior. Então vou misturar ele também com o solo, deixar ele bem misturado. E também vou preencher então o vaso com o solo com o adubo orgânico. Então dessa maneira os 3 vasos nossos estão preenchidos com o solo. Só que num deles não tem adubo nenhum, no segundo vai ter o adubo mineral e no terceiro o adubo orgânico. Depois nós vamos colocar então as sementes, aqui no caso a gente está usando feijão, na mesma quantidade em todos eles. Eu vou colocar aqui 5 sementes em cada vaso. É bom não colocar uma quantidade muito pequena, que de repente algumas não germinam também. Então aqui eu estou colocando a mesma quantidade de sementes, aqui eu escolhi 5 sementes em cada vaso, pode ser um pouco mais, um pouco menos. E depois eu vou colocar essas sementes um pouquinho, afundar elas no solo, porque elas não podem ficar na superfície, né? Senão não vão absorver a umidade do solo e consequentemente não vão conseguir germinar. Também não pode ficar muito profundo, né? Se a gente colocar essas sementes muito profundas dentro do solo, pode acontecer delas não conseguirem alcançar a superfície, né? E daí não conseguirem germinar adequadamente também. Aqui, como eu estou trabalhando com sementes de feijão, normalmente vai ficar uma profundidade em torno de 1 centímetro, um pouquinho menos que isso. Depois eu vou molhar esses vasos
e colocar de preferência eles num lugar bem iluminado, né? Por exemplo, uma janela, um lugar externo, enfim, algum lugar que fique bem iluminado e sempre manter eles bem molhados, né? Não encharcar eles, mas manter eles sempre úmidos, né? Principalmente se está num lugar externo, que bate sol, tem que sempre estar cuidando lá para não ficar seco, né? Senão vai acabar morrendo as plantas que vierem a nascer. Depois de algumas semanas, essas plantas já vão começar a crescer e mostrar diferenças no desenvolvimento, né? Então, a princípio, deve acontecer algo parecido com esses vasos que eu tenho aqui, então. Então, eu tenho primeiro aqui um vaso que só tem sem adubação, nota que só nasceu, acabou, uma planta só conseguiu se desenvolver. Aqui uns vasos que tem adubação mineral, né? Então, já vejo que as plantas já cresceram mais, já se desenvolveram mais. E aqui, finalmente, um vaso com adubação orgânica, né? Então eu até percebo que no caso da adubação orgânica, até a planta está um pouco mais verde, viçosa, né? Porque tem mais nutrientes do que o NPK, que só tem nitrogênio, fósforo e potássio. Então, depois de algumas semanas, a gente já vai notar essa diferença no crescimento das plantas a princípio. Legal. Professora, uma pergunta. Aqui no Brasil, o solo sempre precisa ser adubado? A maioria dos solos brasileiros apresentam baixa fertilidade, né? A gente tem uma ideia que vem desde os tempos que Caminha chegou aqui no Brasil e contou para o rei de Portugal que encontrou aqui no Brasil, que se acha que os solos brasileiros são muito férteis. Mas, na verdade, a maior parte dos solos brasileiros apresentam baixa fertilidade natural. Existem alguns solos brasileiros com alta fertilidade, mas a maioria deles, infelizmente, há necessidade de aplicação de adubos, de corretivos, para melhorar a fertilidade deles. Muito obrigada pela demonstração, professor Marcelo. E esse foi mais um Solo na Escola. Essa edição foi sobre os efeitos da adubação no crescimento das plantas. Muito obrigada e até a próxima edição.